Olá! Empreender é o terceiro maior sonho do brasileiro e a atividade que pode ser motivada por necessidade ou oportunidade permeia todas as classes sociais, segmentos e faixas etárias. No primeiro semestre deste ano, o número de empreendedores individuais que atuam no segmento de alimentação aumentou 19,2%, num universo de quase 10% do aumento do empreendedorismo, principalmente durante a pandemia. E é neste cenário que nós conversamos agora com a Carolina Constanzi e também o Luiz Pablo Rinaldi. Sejam bem-vindos. Me contem, vou começar com a Carolina, o que é o seu negócio e o que motivou vocês a terem esse negócio. Carolina. Bom, nós temos um e-commerce, pode se chamar assim, porque a gente vende exclusivamente pela internet ou pelo WhatsApp, né, que usa a internet também, de empanadas tradicionais argentinas. Nós somos argentinos, moramos aqui há 15 anos já, trabalhamos de outra... Eu continuo trabalhando na minha área, eu sou professora, sempre trabalhei como professora de espanhol, e migramos para esta parte da gastronomia tradicional nossa o ano passado, na verdade, foi bem antes da pandemia, mas como um plano B. Então, surgiu a necessidade de abrir um pouco, modificar a forma de trabalhar. Meu marido trabalhava muito, muito, e ganhando às vezes pouco, trabalhos de obra, prestação de serviço. Então, o dia inteiro fora de casa, há muitos anos também viajando por trabalho, então isso nos deu a possibilidade de ficar mais em casa e trabalhar juntos. Nós trabalhamos em família, então decidimos começar com as empanadas, e aí se expandiu para alfajores também, medialunas, mas essa parte é minha filha, por isso que eu falo, a gente trabalha 100% em família. O único brasileiro da equipe é o genro, e trabalhamos nós todos, até a filha mais nova também, e o Luiz depois começou ele que é quem produz as nossas empanadas. Eu falo, eu sou a moça do marketing e do telefone só. Mas o negócio, como você falou, foi um plano B da família, mas em que momento que vocês estavam da vida de vocês, que vocês chegaram a falar, não, a gente já faz as empanadas, é uma tradição nossa, mas isso gera um negócio? Eu acho que foi um pouco a necessidade de experimentar uma coisa. Todo mundo pedia para amigos, ai, Luiz, faz empanadas. Ele sempre faz comida e posta no Facebook. Aí isso gera, né, entre os amigos, ai, quando você vai fazer? E eu não sei bem se foi meu genro, eu não sei. Eu lembro da data, porque era uma data pátria nossa, que é o 25 de maio, e a gente queria fazer as empanadas doces também, e é uma data que a gente, como é feriado, na Argentina, sempre se reúne e come essas comidas mais típicas também. Empanadas lá é de todo dia, não é uma coisa, assim, especial, mas para a gente era, porque leva muito mais tempo de preparação do que na Argentina. Na Argentina, você compra pronto, você compra a massa pronta e é muito fácil. Então, a gente estava aqui em casa e surgiu isso como plano B, e eu quis dar um perfil um pouco mais comercial. Eu queria que tivesse um logo, um nome. A escolha do nome demorou quase um mês. Las Hermanas, é isso? Las Hermanas, porque nós temos duas meninas mulheres. Então, como aqui todo mundo chama os argentinos de los hermanos, então nós somos Las Hermanas. Agora, Luiz, como foi essa questão de você, desse plano B, abandonar suas outras atividades e se dedicar exclusivamente aí a sempre estar preparando as empanadas, e hoje tem outros produtos, inclusive? Bom, em realidade não foi fácil, né? Porque eu trabalhei minha vida inteira supervisionando obras e trabalhando em construtoras, e os últimos 5 anos eu trabalhava por conta, né? Eu tinha minha própria empresa, e
eu já tinha um relacionamento muito bom com meus clientes, então foi muito difícil fazer essa transição, né? De deixar o que estava fazendo e começar isso aqui novo. Porém, o que estimulou a gente a mudar foi o retorno rápido de nossos clientes, nossos novos clientes com as hermanas. Nós conseguimos ter um retorno muito rápido, muito positivo, a gente foi muito bem aceito bom, isso foi paulatino e mais iba adentrando nas empanadas e me iba ficando cada vez mais longe de minha atividade na obra. E logo também empurrou um pouco a economia, né? Já logo chegou a pandemia e a gente, como todo mundo, tínhamos contas para resolver, para seguir pagando e demais, e necessitávamos aquele plano B para equilibrar nossa economia familiar. Então, aí a gente começou primeiro com alguns testes, nós já fazíamos aqui em casa, tradicionalmente, dos dias festivos, 25 de maio, 9 de julho, a gente faz comidas tradicionais argentinas, incluso para Natal e Ano Novo, a gente também faz. Para quem não sabe, Luiz, conta pra gente, o 25 de maio e o 9 de julho, que datas são essas para os argentinos? Um dia da independência e o outro é É uma semana inteira, chama Revolução de Maio. A Revolução de Maio. Quando os espanhóis finalmente saem da Argentina. O primeiro governo pátrio, que não era ainda a república. Sim, interessante. E aí, e o público? Você falou que houve uma aceitação imensa. Como vocês conquistaram, então, esse público? Eram os amigos? Eram os antigos clientes das obras? Quem é esse público? Bom, basicamente, em realidade, houve uma pequena mistura, né? De amigos e de clientes meus, de alunos da Carol e depois nosso entorno. A Carol, por exemplo, iba assistir aulas de mosaico, então ela levou lá para experimentar nas aulas de mosaico para que as senhoras... Foram nossas cobaias. As senhoras experimentem. E bom ser cobaia, e aí começou... Né? E daí começou uma coisa muito boa que as pessoas começaram a requerer nossos produtos. Isso foi muito bom para a gente. A gente trabalha mais que nada com boca a boca. É o cliente que gosta, que posta no Instagram de novo, ele comendo, ou ele quando recebe a caixa. E o retorno para a gente mais importante é que muita gente já viajou para Buenos Aires, para a Argentina, que eles reconheçam como o que a gente faz é realmente autêntico, é aquela empanada que você come na rua, em qualquer barzinho, em qualquer rotisseria, você consegue reconhecer os sabores, né? E na pandemia isso foi mais importante ainda, porque as pessoas já não podem viajar, então eu tenho, assim, mensagens todas as semanas, aí você me trouxe um pouco de Buenos Aires para minha casa. E para a gente eu falo, eu não gosto de ser orgulhosa, mas é muito bom esse retorno, porque a gente sabe que está fazendo a coisa certa, e que as pessoas gostam, reconhecem isso, e elas são as que indicam. A gente não investe praticamente nada em publicidade, mesmo porque se a gente tivesse que duplicar ou triplicar a nossa produção, eu não sei como é que a gente ia dar conta, porque agora está muito puxado já. Agora, esse muito puxado, vocês iniciaram falando justamente que era um plano B. Hoje, praticamente, Las Hermanas
digamos que é o faturamento da casa e como vocês estão conseguindo, se conseguem, dividir as contas de casa com as contas da empresa? É uma bagunça. Eu sou autônoma, então eu dou aulas, então tudo que é das minhas aulas entra na minha conta. Eu tenho o meu CNPJ de professora. Aí tem coisas que às vezes eu recebo das empanadas, porque a pessoa quer depositar, não quer pagar com cartão, então deposita na minha conta ou na do Luiz. Então, aí, quem faz? Eu não saio de casa, praticamente, eu não faço as compras, nada disso, eu estou bastante resguardado também por causa da pandemia. Mas quem sai é o Luiz, aí é ele que gasta com o cartão dele, então, é assim, pagamos o que entra, porque o dinheiro é da casa, em definitiva. O dinheiro da casa, em realidade, é assim, basicamente, hoje, meus ingressos é 100% das hermanas. Todo esse tempo aqui, nós começamos com coisas que já tínhamos em casa. Por exemplo, era aquele palote, se chama, né? Como se chama aquele? De amassar, de esticar a massa. O rolo. O palote de... O rolo da vovó da professora. E a faca que tinha na cozinha. Logo quando a gente começou a trabalhar assim em um número maior, a gente se viu obrigado a fazer diferentes investimentos. Para finalizar, como é empreender em família aqui no Brasil? Eu acho que aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. É difícil. É difícil. Empreender em família é difícil porque a gente não consegue separar, né? Aquela coisa de família propriamente, né? Então, tem vezes que a Carol, por exemplo, que é a que olha mais, fica olhando mais, digamos, um pouquinho mais de longe. Estou esperando. Ela consegue, ela que chama a atenção da gente, faz isso, faz aquilo, faz outro. Então, às vezes dá uns cortocircuitos, sim. Não é difícil enquanto é o dinheiro. A gente considera o dinheiro é nosso e o dinheiro agora não está sendo investido para outras coisas a futuro. Está sendo investido na comodidade do trabalho. A gente precisava uma cozinha maior para ele, para mim também, quando eu preciso sentar e fazer aquele repor com as bandejas, tudo. Então, o investimento eu acho que vai tranquilo até metade do ano que vem. Preciso comprar outras geladeiras, coisas assim. Então, esse foco está, a decisão nunca foi difícil, que a gente precisa investir ou não. O que foi mais difícil no início foi separar o papel de cada um. Quem que vai fazer tal coisa? Para que eu pudesse sair fora disso também em algumas áreas, porque eu acho que quem fica tocando em tudo não consegue dar conta perfeitamente de tudo. E no caso que ele fala que eu sou assim, ele falou abertamente, quase que eu sou mais mandona, para mim é mais fácil organizar essas coisas. Então, agora o ritmo vai, tá fluindo, ele faz a massa no tempo dele, às vezes não é o meu tempo, mas é no tempo dele. Ele faz os recheios, então agora a gente não coloca mais aqueles horários, eu preciso de agenda e horário o tempo todo para tudo. Ele não, ele se organiza no tempo dele. Então, assim, a gente está tentando respeitar isso. E vai dando certo. Eu acho assim que não tem preço isso, porque a gente é dono do nosso próprio nariz, eu falo. Eu não tenho ninguém, eu já tive várias ofertas de pessoas, inclusive conhecidas, para se associarem a gente. E a gente não quer. Eu não quero ter só... E nem revendem, é direto ao consumidor. É direto ao consumidor. Tivemos no início, a gente colocou elas numa loja de bolos, uma moça que entrou em contato com a gente, e ela queria servir uma coisa salgada para que a pessoa consumisse no local. Mas eu fico muito com o pé atrás por causa da conservação do alimento, isso é muito importante,
para mim é muito importante. Nossa filha mais velha é nutricionista, então ela foi nos educando nessa área também. Não é igual produzir para casa que produzir para um monte de gente. Os processos de frio, os processos de tirar do freezer, descongelamento, tudo é diferente. Então, tudo isso tem que ser muito cuidado. Então, eu não posso expor as nossas empanadas, não vão carimbadas com as hermanas, mas a gente sabe que são nossas. A que fica numa geladeira, que não fica na temperatura adequada. Então, na verdade, o volume de venda não ia ser tão grande e a gente prefere estar tranquilo nisso. Vendamos diretamente ao consumidor. Precisa encomendar antes, porque o Luiz faz a massa todos os dias. O produto sempre é fresco, para que você guarde ele até 4 dias em geladeira ou no freezer. A gente não entrega congelado, porque um produto congelado pode entrar nessa descongelamento durante o transporte. Então, é feito na hora. A gente faz agora, sempre no período da tarde. Entrega depois das 5. Tá certo, então. Eu agradeço a participação de vocês. E esperemos que a gente volte a contar essa história com muito mais espaço, com mais freezer, com contratações da empresa e tudo mais. A gente está disponível aqui para contar essa história. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado por a oportunidade de estar com vocês aí. E o Ser Empreendedor vai para um breve intervalo e na volta vai falar com um especialista justamente sobre essa questão, sobre mitos e verdades em empreender em família. Vamos lá? Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Ser Empreendedor e agora a gente vai conversar com a Juliana Gonçalves, que é professora de nutrição da área de gastronomia e alimentação do Senac São Paulo. A gente vai falar aqui sobre mitos e verdades para quem pretende empreender nessa área da gastronomia. Juliana, seja bem-vinda. Primeiro, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão. Quando a pessoa percebe que a gastronomia, ela é algo importante para ser transformada num negócio. Porque geralmente, antigamente a gente falava muito de dom. Olha, a pessoa tem o dom de cozinhar. E de repente surge essa questão, não, é preciso também estudar. Alguns casos continuam usando a questão do dom, mas como a gente pode pensar nisso como um negócio e quando é necessário buscar aí a educação, por exemplo, como um recurso para se aprimorar neste segmento? Então, Mina, a gente percebe muitas vezes nas pessoas que querem iniciar no ramo da alimentação, do serviço de alimentação, que existe essa paixão e essa conexão muito forte com a cozinha. E acredito que isso é realmente super importante, afinal, é uma parte grande, né? A maior parte do tempo a gente vai estar desenvolvendo essas habilidades na cozinha, se preocupando com o cardápio, né? E com o atendimento ao cliente. Mas nós, quando vamos trabalhar nesse ramo, a gente precisa também ter toda uma preocupação com a gestão do negócio. Esse é um segmento de mercado que ele não tem margens de lucro muito altas. E por conta disso, a gente tem que ter uma gestão muito afinada, muito detalhada de todos os custos, um cuidado com a padronização das receitas, cuidado com a seleção dos fornecedores, né? Então, tudo isso é um nível de detalhamento e de conhecimento técnico que tem que ser utilizado como base e fundamento para que a pessoa possa, em cima disso, exercer aquilo que ela gosta, que essa paixão dela pela cozinha, pela rotina ali de preparo dos alimentos. E quando a gente fala que essa paixão precisa, de certa forma, de organização, onde entra, então, aí, por exemplo, um curso de gastronomia? É só aprender a cozinhar, aprender a fazer pratos lindíssimos e saborosos? Não, pelo contrário, muito mais do que isso. Né? Na gastronomia e na nutrição, a gente trabalha muito através das fichas técnicas, né? Que são os documentos que vão formalizar o padrão de receita, né? A padronização dos insumos que você vai utilizar, para garantir que toda vez que o seu cliente venha ao seu restaurante ou que ele adquira através de um serviço de delivery,
ele realmente encontre o mesmo padrão de serviço, o mesmo padrão de qualidade que foi pensado lá no início do negócio, quando ele foi idealizado. Além disso, a gente também trabalha muito a padronização dos procedimentos higiênicos sanitários, que hoje estão em alta por conta da pandemia do Covid, e que é uma tendência que vai continuar mesmo após a pandemia, tenho certeza. Inclusive, Juliana, a gente conversava no bloco anterior com a Carol e ela tocou nesse ponto que você mencionou agora. A filha dela é nutricionista e a família tinha como tradição fazer as empanadas para os eventos familiares, etc. Quando eles decidiram que aquilo ia virar um negócio, a filha chegou e falou: olha, mas não é a mesma coisa que produzir em casa. São esses processos que você fala? Exatamente, exatamente. Em casa a gente tem sempre aquele toque especial, aquela pitada que às vezes é um pouco maior, às vezes é um pouco menor, e a gente não pode ter essa margem no serviço, na profissionalização da alimentação. A gente tem diversos cuidados com o procedimento correto de higienização de todos os utensílios, o cuidado para a prevenção da contaminação desse alimento. Afinal, a gente está lidando com um momento que é afetivo da alimentação, mas também com a saúde do nosso consumidor. A gente não pode deixar isso de lado. O empreendedor, geralmente, não todos, é claro que começa, principalmente o microempreendedor individual, que começa nesse negócio, sendo que o setor de alimentos é um que mais alavanca o microempreendedorismo, geralmente ele começa, como você disse, por uma paixão, uma coisa assim. Se ele não tiver tempo, porque ele precisou abrir aquele negócio, muitas vezes até por uma questão financeira, um desemprego, etc e tal, ele consegue, no meio do caminho, ir profissionalizando todo esse processo, tanto de produção quanto de venda desse produto? Sim, eu vejo isso acontecer com bastante frequência, até nos nossos alunos. Muitos chegam para fazer o curso já tendo um negócio aberto, e aí eu acho que vem muito do perfil de estar sempre em busca de melhoria, de aprendizado, porque mesmo um profissional mais experiente, ele sempre vai ter algo para aprender e para acrescentar no seu negócio. Então, não acho que não ter um estudo deveria ser uma barreira. Quando a gente fala, por exemplo, em investir, a gente tem muitas, no caso de Campinas especialmente, muitas marmitarias que cresceram, algumas até abriram nesse período de pandemia, já que restaurantes estavam de portas fechadas. Os próprios restaurantes tiveram que adequar os seus processos de produção para atender ainda aquele cliente que estava em casa. O que você sentiu até dos seus alunos? Eles trouxeram esse feedback para vocês de readequar o segmento para o momento em que o Brasil e o mundo vivem? Sim, acho que muitos viram uma oportunidade de crescimento, né? A gente percebeu que as pessoas começaram a buscar muito mais as plataformas de delivery de alimentação, e essas plataformas geraram uma oportunidade para quem quer investir, porque você não precisa ter um investimento, por exemplo, com um salão, com equipe que vai fazer o serviço. Você pode trabalhar somente tendo a cozinha, somente focando de fato na produção do alimento e deixando a distribuição para as plataformas. Claro que tem que ser muito bem pensado, estudado, como, por exemplo, a composição do cardápio, não pode ser necessariamente a mesma que você utiliza no restaurante físico, tem que ser pensado o que vai se adaptar bem para um serviço de delivery, afinal, alguns alimentos podem perder, por exemplo, a crocância, um alimento frito perde muita crocância, às vezes, no momento que vai ser entregue, enquanto uma salada às vezes pode chegar um pouco murcha. Então, todos esses detalhes que são específicos do setor de alimentação na área de delivery têm que ser pensados e estudados. Então, é legal até quem vai empreender fazer um teste de pedir a sua comida um dia, e ver como ela chega através do delivery. Porque às vezes, do jeito que ela sai da cozinha, ela não chega na casa do cliente. Esse é um cuidado importante? Muito importante. Tanto que vai desde o planejamento do cardápio até o planejamento da embalagem que você vai servir o seu produto. Agora, quando a gente fala nesses alimentos e nesse negócio, como é, então, pensar na gestão para que a gente, dentro do ambiente familiar, que geralmente
é onde esses negócios começam com a alimentação, como então a gente consegue pensar em dividir esse dinheiro para que tudo não entre num orçamento só e lá na frente esse empreendedor tenha uma decepção? Acho que o primeiro passo, eu diria que é você dividir as compras, né? Então, a compra que vai ser feita para o seu serviço, que seja feita separadamente da compra da sua casa, para que você consiga, pelo menos desde o início, já ter esse registro, esse acompanhamento de quanto que você está gastando com os seus insumos, dos gastos que você tem, inclusive você ter uma planilha para organizar esses dados, né, com os investimentos em matéria-prima, às vezes algum utensílio que você precisou adquirir por conta do seu negócio. Então, tudo isso é ideal que você tenha. Se não for numa planilha, que seja num caderninho, né, bem organizado, para que você consiga visualizar, depois de algum tempo, olha, quanto que eu consegui receber já, quanto que eu tive de entrada em função desse meu negócio e quanto que eu já gastei e investi nesse negócio, para pelo menos ter esse conhecimento inicial da lucratividade que você tem. Em média, o que é recomendado como lucratividade? Por exemplo, eu gasto X de insumos e quanto que eu devo vender esse meu produto para eu ter um lucro? E também pensando, Juliana, a gente está tendo alta de, por exemplo, da carne, recentemente, e de alguns outros produtos. E nem sempre o que você faz pode acompanhar essa alta. Só que também você não pode ficar no prejuízo. Então, qual é a conta que se faz? Existem várias formas técnicas, né, utilizadas para formação de preço, mas assim, a mais simples, que é uma dica que a gente pode dar de imediato, é você conhecendo o que você gasta de insumos, mais ou menos de 2,5 vezes a 3 vezes vai ser o preço ideal para o seu produto. Lembrando que no custo, embora às vezes a gente não vai calcular, principalmente trabalhando em casa fica muito mais difícil, a gente tem que considerar que existe o custo do salário da pessoa, né? A gente tem que pensar em planejar o salário de quem está trabalhando, o custo daquele espaço, do gás, da luz, tudo isso tem que estar embutido no preço, né? Então, fazendo essa conta de aproximadamente 3 vezes o custo de insumos, dos ingredientes, a gente consegue estimar um pouco esse valor. Mas, é claro, a gente tem que sempre considerar também, né, como é que está o preço da concorrência, quanto que o meu cliente está disposto a pagar, e procurar, não só, às vezes a gente foca muito em reduzir o custo, né, então fazer um produto mais barato possível, mas muitas vezes é agregar valor no seu produto. Então, por exemplo, uma dica que é simples de fazer, né, e que não tem custo, é você ter uma rede social para divulgar o seu produto para os clientes. Nessa rede social, você mostrar a sua preocupação, o seu cuidado com a higiene na manipulação dos alimentos, porque os clientes estão preocupados com isso. E hoje, com a plataforma de delivery, o cliente ele perde um pouco essa informação, né? Ele vê ali somente o que está exposto para ele comprar pela plataforma. Então, você usar as redes sociais também para alavancar o seu negócio, ajuda a agregar valor no seu produto, para que você não tenha simplesmente que ficar tentando conquistar o cliente pelo preço, né, pela promoção, e sim porque você mostra para ele que o seu produto vale o preço que você coloca. Por exemplo, um vídeo do processo produtivo, isso agrega valor? Agrega valor. Mostra o seu cuidado, e aí, assim, você mostrar que você trabalha com a sua família, que você compra, às vezes, de produtores locais, que você tem um processo sustentável, tudo isso agrega valor ao produto. Trabalhar com alimentação é fácil ou é difícil? Não é fácil. Não é fácil, e não é à toa que muita gente acaba desistindo. Mas acho que é muito recompensador quando a gente vê o fruto do nosso alimento, assim, do nosso trabalho, alimentando e fazendo as pessoas se reunirem em torno de um alimento, muitas vezes, para celebrar algum evento importante. Então, dá muito trabalho, mas compensa. A gente falou no bloco anterior, Juliana, por exemplo, de um prato específico, né, que tem uma família argentina que faz, tal, mas uma outra coisa que eu gostaria de mencionar com você é o crescimento de 12,3% ao ano, por exemplo, do mercado de alimentação saudável.
Quando a gente pensa em abrir esse negócio, claro que essa família argentina tinha uma tradição, mas quem está em casa, olha, eu vou fazer uma marmita, eu vou fazer alimentação saudável porque é moda, eu vou fazer salgado porque é fácil. O que a pessoa deve levar em consideração quando ela está pensando em empreender no segmento de alimentação? Primeira coisa que a gente tem que pensar é no nosso cliente. O que é que ele realmente procura e como eu posso contribuir com a necessidade dele. Então, às vezes, não adianta eu servir um produto saudável para um cliente que não procura essa alimentação. Então, apesar de ser uma tendência forte de mercado, a minha principal recomendação é fazer uma pesquisa, perguntar para o seu cliente o que ele sente falta no mercado. Né? Olhar para os seus concorrentes e ver o que a minha concorrência não oferece. Né? Se é um alimento saudável, ou se é, por exemplo, no caso da alimentação saudável, existe a possibilidade de você trabalhar com alimento congelado ou alimento pronto para o consumo. Então, qual que é a necessidade real desse cliente e como que o meu produto vai satisfazer essa necessidade? E não partir do cliente, e não partir do que eu gostaria de fazer, né? Porque aí sim a gente vai atender aquilo que o cliente deseja. Mas você falou do eu gostaria de fazer, mas, por exemplo, uma pessoa, vamos supor que ela sempre posta nas redes sociais dela que ela faz churrasco. Aí ela vai trabalhar no segmento de alimentação numa coisa totalmente vegetariana, vamos supor. É uma hipótese aqui, gente. Mas aí a realidade dela também não tem que condizer com o negócio, até porque as pessoas também observam, no caso das redes sociais, o que a pessoa faz na vida particular. Verdade, concordo plenamente. Você tem que ter consistência, né, daquilo que você oferece com aquilo que você é, né? Com certeza, concordo. Tá certo. Ô, Juliana, tem alguma dica em especial que você queira deixar aqui nesse finalzinho de programa? Acho que a minha dica é realmente investir nesse setor de delivery, que é um setor que está em expansão. E assim, na área de delivery, existem 3 pontos que são importantes. O custo, que a gente conversou, a qualidade que vai vir dentro da minha criação do cardápio e da minha entrega, da minha embalagem, e também a reputação. Então, investir na alimentação também hoje vem muito da reputação que a gente constrói nas redes sociais. Então, a minha dica é olhar para essas três coisas: custo, reputação e qualidade. Juliana Gonçalves, que é professora de nutrição da área de gastronomia e alimentação do Senac São Paulo. Juliana, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, estamos disponíveis quando precisar. Tá ok? E o Ser Empreendedor fica por aqui. Até um próximo programa.